Apocalipse, capítulo 4. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis que armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. No trono, ou do trono, saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Meus amados irmãos, o título da mensagem que eu quero trazer nessa noite é A Visão do Trono da Majestade de Deus. A visão do trono da majestade de Deus. No capítulo 1 de Apocalipse, Jesus se revela ao apóstolo João na ilha de Patmos.
e manda que ele escreva 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. No capítulo 2 e 3, estudamos as cartas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje veremos o capítulo 4 de Apocalipse. Mas antes eu quero explicar para os irmãos que boa parte do livro de Apocalipse usa linguagem simbólica com possíveis significados. Então, quando você vê aqui no capítulo 4, falando alguns termos, como seres viventes cheios de olhos, 7 tochas de fogo, tudo isso João viu, mas era um simbolismo de significados que tem essas figuras de linguagem usada no livro de Apocalipse. Então, o capítulo 4, ele começa dizendo que depois destas coisas, que coisas? Aquela primeira visão que João teve. João teve a primeira visão do Cristo glorificado, do Senhor Jesus na sua glória. Depois de ver Jesus glorificado, e depois de Jesus ter mandado ele escrever as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, agora João, ele tem uma visão do céu. E nessa visão do céu que ele tem, ele vai descrever algumas coisas. Como, por exemplo, ele diz que vê lá no céu um trono. E assentado nesse trono, alguém muito poderoso. Essa pessoa que estava assentada no trono era semelhante à pedra de jaspe e também à sardônica. João diz que ao redor desse trono existem outros 24 tronos. E assentados desses 24 tronos, 24 anciãos. E cada um desses anciãos tem uma coroa na sua cabeça. Ele diz também que vê diante do trono 7 tochas de fogo. E além das 7 tochas de fogo, ele vê 4 seres viventes. Um que se parecia com um boi, um que se parecia com uma águia, outro que se parecia com um homem e outro que se parecia com um leão. E ele diz que esses seres viventes, eles não cessam de dizer glória a Deus, ou de dar glória a Deus. Então, o que significa essa visão de João? Começando pelo versículo 1, que nos diz: depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi é a voz de Jesus, como que de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Então Jesus abriu uma porta no céu para João. E João foi até ao céu, não em carne e osso, mas ele foi em espírito. E lá no céu, Jesus disse: eu te mostrarei as coisas que devem acontecer.
Muitos expositores da Bíblia creem que a essa altura do livro, Cristo já arrebatou a sua igreja. No capítulo 2 e 3, nós vemos a igreja aqui da terra. Mas no capítulo 4, provavelmente, já simboliza o arrebatamento da igreja. A igreja lá no céu. O que é o arrebatamento da igreja? A Bíblia fala sobre o arrebatamento. O arrebatamento da igreja será aquele momento em que Cristo vai voltar e na sua volta ele vai levar para o céu todos os crentes. Os crentes que estiverem vivos terão o seu corpo transformado em um corpo glorioso e subirão para o céu. Os crentes que já estiverem mortos vão ressuscitar também em um corpo glorioso e juntamente com aqueles que foram transformados também subirão para o céu. Esse é o arrebatamento da igreja. Cristo prometeu o arrebatamento. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Que nos diz da seguinte maneira: João, capítulo 14, versículo 3. Essa é a promessa de Jesus a respeito do arrebatamento. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Então Jesus está prometendo que um dia ele vai voltar. E ao voltar, ele vai levar com ele os seus servos, os salvos, os crentes de verdade, aqueles que são fiéis, aqueles que já se arrependeram de seus pecados e aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal. Também em Mateus, capítulo 24, abra aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 24. Versículo 30, 31, depois do 36 ao 44. Versículo 30 diz assim: E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Versículo 36 ao 44. Diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem há de vir. Então, Cristo prometeu voltar. Cristo prometeu arrebatar a sua igreja. E como será o arrebatamento? Abra 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, nos fala como será o arrebatamento. Que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem, ou seja, os crentes que já morreram. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo, ele foi perguntado o que aconteceria com os crentes que já morreram quando Jesus voltasse. E o apóstolo Paulo diz: quando Jesus voltar, um anjo tocará uma trombeta lá no céu, os mortos, os crentes que já tiverem morrido, ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e todos juntos
subiremos para nos encontrar com o Senhor nos ares. Eu pergunto, você tem medo do arrebatamento? Ou deseja que ele aconteça? A Bíblia diz que nós devemos orar para que esse dia chegue logo. Engraçado que tem crentes que têm medo do dia do arrebatamento. Mas não é algo para ter medo, muito pelo contrário. É algo para ser desejado. Porque para o povo de Deus, o dia da volta de Jesus será um dia de alegria, será um dia festivo, será um dia de redenção, será um dia de libertação, será um dia de glória. Então não devemos ter medo desse dia, mas devemos desejar que ele aconteça e devemos orar para que ele chegue logo. Abra a sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Que diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz. Quem é que dá testemunho da profecia de Apocalipse? É o próprio Jesus. Então Jesus diz: certamente cedo venho, sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, esse versículo, Jesus está prometendo que vem, e o versículo está nos encorajando a dizer amém e a dizer Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É a oração que o crente deve fazer pela volta de Cristo. Então, no capítulo 4 de Apocalipse, crê-se que a igreja já foi arrebatada, que ela não está mais aqui da terra. É por isso mesmo que João agora é levado para o céu, em espírito, para ver as coisas que estão acontecendo lá no céu. Apocalipse capítulo 4, versículos 2 e 3. Apocalipse 4, versículos 2 e 3. Diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e do trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Este que se assenta no trono é Deus. Meus irmãos, Deus está assentado no trono do universo. Ele está no controle de todas as coisas. É por isso que nós também não devemos ter medo do futuro. Nós não devemos ter medo do que vai nos acontecer. Tem pessoas que ficam ansiosas, pensando o que vai acontecer amanhã. Será que eu estarei vivo amanhã? Tem pessoas que ficam ansiosas. O que será que eu vou comer amanhã? O que será do meu futuro? Como vai ser? Mas a palavra de Deus nos encoraja a nós não ficarmos preocupados com o amanhã, não ficarmos preocupados com o depois, porque Deus está assentado no trono do universo. Ele dirige a história. Os historiadores, as pessoas que estudam a história, elas estudam a história da perspectiva do passado.
mas Deus conhece a história em todas as perspectivas, o passado e o futuro, porque Ele é quem escreve a história da humanidade, Ele é quem escreve a nossa história, e Ele está sentado no trono do universo, e Ele é o Senhor de todas as coisas. A sua glória é imensa, a sua aparência é como pedras preciosas. A glória do Senhor ao redor do trono é como arco-íris. E João tem essa visão maravilhosa da glória de Deus. Versículos 4 e 5 de Apocalipse, capítulo 4. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ele nos diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Meus queridos irmãos, aqui João descreve 2 figuras. A primeira figura que ele descreve, 24 anciãos. A segunda figura que ele descreve, 7 tochas de fogo. Sobre os 24 anciãos, o que significam? Os 24 anciãos significam a totalidade da igreja, a totalidade dos salvos lá no céu. 12 representando as 12 tribos de Israel, a igreja do Antigo Testamento, e 12 representando os 12 apóstolos de Cristo, a igreja do Novo Testamento, que é composta juntamente por judeus e não judeus. Então, os 24 anciãos representam, é a figura da igreja glorificada nos céus. As 7 lâmpadas de fogo referem-se ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é representado pelo fogo que consome o pecado, que castiga o pecador, mas que anima a sua igreja, que anima o seu povo. Então João, ele vê a igreja ao redor do trono de Deus e o Espírito Santo também nessa visão. Então, meus amados irmãos, a igreja não tem motivo para ter medo. A igreja tem motivo para se alegrar. Porque se você já aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal, se você é um crente, você faz parte dessa igreja glorificada lá no céu. E os 24 anciãos, eles estão vestidos de branco. Fala da santificação da igreja, vestidas com vestes brancas, porque a igreja é santificada pelo sangue de Jesus. Os 24 anciãos têm coroas de ouro na cabeça. Fala dos galardões que a igreja receberá lá no céu. A recompensa que Deus dará ao seu povo pela sua militância aqui na terra, pela obra de Deus feita pelos crentes aqui na terra. Versículos 6 a 8. Acompanhe aí na sua Bíblia.
Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, aqui tem mais outras figuras que o apóstolo João, ele vê lá no céu. Ele vê que diante do trono de Deus há como um mar de vidro. Fala da transparência do julgamento divino. Deus é justo. Diante de Deus não há injustiça. Deus julga todas as coisas retamente. Diante de Deus não há mentira, não há sentença comprada. Porque Deus, Ele é justo, Ele conhece todas as coisas e Ele julga retamente. E diante do trono de Deus, há 4 seres viventes. Esses seres viventes são anjos, uma espécie de anjos chamada de querubins. Esses querubins, eles aparecem lá em Ezequiel, aparecem também lá em Isaías, capítulo 6. Esses querubins, eles estão diante do trono de Deus. A palavra querubim significa brasa de fogo. Esses anjos querubins, eles estão cheios de olhos por dentro e por diante. Isso significa a onisciência de Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. Esses querubins, eles representam 4 maneiras como Cristo é apresentado nos evangelhos. Como, por exemplo, em Mateus, Jesus aparece como o leão da tribo de Judá. Então, o primeiro querubim é semelhante a um leão. O segundo querubim representa Jesus no Evangelho de Marcos. Jesus aparece como servo que se fez sacrifício pelo pecado, representado aqui pelo novilho. No Antigo Testamento, o novilho era um dos animais que era sacrificado pelo pecado do povo. No Antigo Testamento, o animal sacrificado pelo pecado do povo apontava para Jesus, que seria sacrificado pelos pecados de todo aquele que crê. Então, Jesus aparece como servo, representado pelo novilho. O terceiro querubim, ou o terceiro ser vivente, em Lucas, Jesus aparece como filho do homem. Por isso que o terceiro ser vivente tem o rosto de homem. É um querubim com o rosto de homem. E em quarto lugar, no Evangelho de João,
Jesus é aquele que desceu do céu, representado pela águia voando. A águia, o querubim que é como a águia, ele liga Jesus ao céu, como diz o Evangelho de João, que Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Então, meus irmãos, Jesus está representado aqui pelos 4 querubins, pelos 4 seres viventes. Jesus está representado aqui e Jesus está diante do trono. Jesus está diante do trono. Jesus está no meio do seu povo. Jesus está no meio da sua igreja. E a igreja, ela adora a Jesus. Versículos 9 a 11. Acompanhe aí. Versículos 9 a 11. Diz: quando esses seres viventes, os querubins, derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, esse que está assentado no trono e vive pelos séculos dos séculos é Deus. Quando os querubins dão glória e honra a Deus, os 24 anciãos se prostram, se ajoelham diante daquele que se encontra assentado sobre o trono, ou seja, a igreja se ajoelha diante de Deus, diante da glória de Deus. E depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Antes de nós vermos a proclamação, no céu nós receberemos galardões, que é representado aqui pelas coroas de ouro. Mas nós, ao recebermos esses galardões, o ofereceremos de volta a Deus, porque reconheceremos que nós não somos dignos. Apenas Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então receberemos os galardões, mas ofereceremos de volta a Deus, por reconhecer que somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A igreja do céu proclama, versículo 11: Tu és digno, Senhor Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Na terra, a igreja proclama o Evangelho. Na terra, a igreja proclama a glória de Deus. E lá no céu, a igreja proclama a glória de Deus. Amém? Meus queridos irmãos, encerrando aqui a nossa pregação, quero fazer 2 aplicações diante de tudo isso que nós ouvimos. A primeira aplicação é que está acontecendo um culto no céu. E é isso que João está vendo. Todo esse cenário que ele está vendo acontecer um grande culto no céu. E Deus deve ser cultuado por nós, tanto aqui da terra, como é cultuado lá no céu. Essa é a primeira aplicação. João vê um culto no céu.
E nós, a igreja, somos chamados para glorificar a Deus, para cultuar a Deus, tanto aqui na terra, como cultuaremos lá no céu. Alguém já disse que aqui na terra nós estamos ensaiando para cultuar lá no céu. A segunda aplicação que eu quero fazer é que o nosso culto não é para nos agradarmos a nós mesmos. Hoje em dia as igrejas estão transformando os cultos em shows para agradar o homem, para encher a igreja, para chamar a atenção, para que quando você saia da igreja, você saia com uma sensação de satisfação, porque você assistiu um show, porque tocou o seu coração, porque são maneiras artificiais. Mas o nosso culto não é para agradar a nós mesmos, mas para agradar a Deus. O nosso culto não é para recebermos. Tem pessoas que dizem assim: hoje eu vou para o culto para receber. Não. O culto não é para você receber nada. O culto é para você dar a Deus o louvor que Ele merece. É para você dar a Deus o louvor que somente Ele merece. João vê um culto lá no céu e ele vê Deus, alguém assentado no trono, e esse alguém que está assentado no trono é Deus. Ele vê ao redor do trono a igreja, ele vê ao redor do trono os anjos, ele vê que a igreja e os anjos rendem glória a Deus. Quando nós vermos o capítulo 5, nós vamos continuar falando sobre esse culto, porque ele não termina aqui no capítulo 4. Mas vamos deixar para outra oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos. Que a sua vida seja uma vida para glorificar a Deus, tanto aqui na terra, quanto lá no céu, quando você estiver junto com todos os santos na presença de Deus. Os avisos: terça-feira nós teremos o nosso culto através do Google Meet. Quinta-feira o culto aqui na igreja, e no próximo domingo nós teremos a escola dominical e o culto à noite. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Vai em paz, que o Senhor abençoe.